Santo Elígio, bispo e apóstolo. Inspire-se na vida de um homem que transformou o ofício de ferreiro em uma verdadeira missão divina. Neste vídeo, você conhecerá a história de Santo Elígio, patrono dos metalúrgicos e joalheiros, cuja fé inquebrantável e caridade generosa fizeram dele um exemplo brilhante de serviço a Deus e ao próximo. Descubra como sua vida dedicada ao trabalho honesto e à defesa dos mais necessitados deixou um legado que ressoa até hoje. No dia 1º de dezembro, a Igreja celebra Santo Elígio, que entrou para a glória em 660. Santo Elígio nasceu em Châtelac, na França, por volta do ano 589. Desde cedo, revelou talento excepcional e se dedicou ao estudo das ciências e à arte da ourivesaria, na qual se destacou de forma notável, tornando-se um dos mais habilidosos artistas de seu tempo. Dotado de profunda piedade, unia a virtude à sua destreza artística, o que contribuía para a fama de seu trabalho. Mesmo sobrecarregado de encomendas, Elígio jamais negligenciava a vida espiritual, assistia à Santa Missa diariamente e dedicava os domingos exclusivamente ao culto de Deus e às práticas de piedade. Era contrário ao jogo e aos divertimentos profanos, preferindo empregar suas economias em favor dos pobres. Por sua conduta exemplar e piedade, foi apelidado de Eufrade, mesmo antes de abraçar a vida religiosa. A excelência e a integridade de Elígio logo chegaram à corte de Paris. O rei Clotário II lhe confiou a tarefa de confeccionar uma poltrona de ouro incrustada com pedras preciosas. Recebendo o metal e as gemas do tesoureiro real, Elígio utilizou os materiais para fabricar não uma, mas 2 poltronas, sem reter nada para si. Essa honestidade encantou o monarca, que o convidou a permanecer em sua companhia. Após se mudar para Paris, Elígio conquistou ainda mais a confiança real, mas as distinções recebidas não alteraram seu modo de vida. Mantinha-se alheio às festas e diversões da corte, dedicando-se à oração, à meditação e às práticas de penitência. Rejeitava o luxo e vivia com simplicidade, utilizando suas rendas para ajudar os necessitados. Alimentava os pobres em sua mesa, socorria os presos, e frequentemente, comprava a liberdade de escravos, chegando a libertar centenas. Com a morte de Clotário II, seu sucessor, Dagoberto I, também se tornou admirador de Elígio. O rei lhe concedeu uma propriedade no campo e um belo edifício em Paris. Elígio transformou o sítio em um mosteiro para homens e destinou a casa na cidade para um convento de religiosas. Além disso, construiu uma igreja dedicada a São Paulo, que permanece até hoje como testemunho de sua devoção. Quando o bispo de Tournai faleceu, clero e povo pediram ao rei Dagoberto que nomeasse Elígio para o episcopado. Inicialmente, ele resistiu, mas, diante das insistências e da clara manifestação da vontade divina, aceitou o chamado. Foi consagrado bispo em Rouen. Como bispo, Elígio manteve a humildade e a austeridade de sua vida anterior. Contrário ao luxo, vivia na pobreza e partilhava tudo com os necessitados. Visitava todas as igrejas de sua diocese, corrigia abusos e se dedicava à conversão dos pagãos. Evangelizou vastas regiões de Flandres e Brabante, enfrentando perigos e arriscando a própria vida. Sua bondade, paciência e milagres abrandavam a hostilidade dos povos locais, levando muitos à conversão. Em uma ocasião, ao pregar contra as danças profanas, foi ridicularizado por alguns moradores. Em sua indignação santa, pediu a Deus que os castigasse no corpo, sem prejuízo às almas. Imediatamente, cerca de 50 pessoas foram atingidas por uma paralisia que durou 1 ano. Apenas pela intercessão de Elígio, esses indivíduos foram curados, reconhecendo a gravidade de suas ações. Por sua dedicação missionária e numerosos milagres, Santo Elígio é chamado o apóstolo de Flandres e da Brabante. Ele faleceu em 1º de dezembro de 659, aos 70 anos, na paz do Senhor. Reflexões. Santo Elígio foi um exemplo de integridade e piedade, edificando até mesmo reis como Clotário II e Dagoberto I. Sua delicadeza de consciência é rara em qualquer época, e sua honestidade contrasta com as falhas que muitas vezes encontramos na sociedade atual. Retemos o que nos é confiado. Evitamos desviar pequenos valores ou bens alheios, que, mesmo em mínimas proporções, constituem pecado? O apóstolo adverte: os ladrões não possuirão o reino de Deus. Ó Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Por fim,
meditemos no castigo recebido pelos dançarinos profanos, reconhecendo que algumas práticas aparentemente inofensivas podem ser ofensivas aos olhos de Deus. Que Santo Elígio nos inspire a viver com pureza de coração e fidelidade à nossa vocação cristã. Santos do Martirológio Romano. Na Palestina, a memória do profeta Naum, um dos 12 profetas menores. Em Roma, os santos mártires Diodoro e Mariano, sacerdote e diácono, que sofreram na perseguição de Nomeriano, no ano 283. Em Constantinopla, a memória de Santa Natália, esposa do mártir Adriano, que morreu na perseguição de Diocleciano. Rogai por nós, Santo Elígio. Oremos. Antífona: E bendito seja o Senhor, que exaltou seu servo fiel no céu. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheste Santo Elígio para ser exemplo de fé e serviço, concedei-nos, por sua intercessão, que também sejamos fiéis ao vosso chamado e generosos na caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.